Vamos lá? Então, beleza. Olá, sejam bem-vindos a mais um Ncast número 41. Já gravamos 41 episódios, 40. então 40, esse é o 41º. E hoje a gente vai falar sobre treinamento interno. É um movimento que a gente está fazendo um pouco mais estruturado aqui dentro do NK, mas a gente queria trazer um pouco mais da experiência dos consultores aí, o que a gente vê dos clientes, o que a gente faz internamente, para o pessoal ter uma comparação. Então vou dar uma lida aqui na pauta, né, que o nosso time de marketing preparou e trazendo alguns números importantes. No Brasil, né, segundo a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, o investimento em capacitações é cerca de 0,83% do faturamento da empresa. Já nos Estados Unidos, uma outra comparação aqui com a Associação Americana, é de cerca de 1,5% do faturamento da empresa. Mas quando a gente olha para grandes empresas, por exemplo, Google e Amazon, esse número chega até 3% do faturamento que é investido em treinamento de colaboradores. E aqui só uma curiosidade, né? Em 2019, a Amazon gastou cerca de 700 milhões para capacitar 100 mil funcionários. A Amazon tem mais de 1 milhão de funcionários, mas só de você gastar essa grana toda aqui só em capacitação é algo bem relevante. Então eu queria trazer, hoje eu tenho a Fernanda e o Iago, nossos sócios aqui no NK, e já queria abrir com essa primeira pergunta, né? O que vocês acham, como vocês veem a importância de um treinamento interno? E isso é só uma demanda de contratação de um treinamento de um terceiro para fazer na empresa, ou vocês veem que isso é responsabilidade talvez dos sócios, da equipe internamente? Como que vocês veem essa questão? Né? Tosse? Não, acho que agora tá. Acho que quando a gente fala de treinamento, sempre vem uma reclamação, vamos dizer assim, do empresário, que é, mas eu vou investir tanto para treinar uma pessoa que eu nem sei se vai ficar, ou que eu nem sei quanto tempo vai ficar, mas né, até o Lucas falava isso pra gente no começo, mas você ter uma pessoa que não é treinada na sua equipe é muito mais caro. Até pela literatura que a gente vem estudando esse ano, né, você ter uma pessoa que demanda um microgerenciamento ou que gasta energia de outras pessoas que estão preparadas é muito mais caro do que se ela mesma tivesse preparada. Então o treinamento, ele às vezes tem essa resistência porque você nunca sabe quanto tempo a pessoa vai ficar com você. Mas se você não investe, a chance dela ficar menos tempo com você é maior e além disso, ela vai ser menos produtiva enquanto ela estiver com você. Então, a gente precisa se esforçar em dar bons treinamentos. Agora, a gente às vezes não sabe quais treinamentos a gente dá, né? Em uma das reuniões que a gente fez quando a gente fez a pesquisa de clima, né? Que aqui internamente o pessoal falou, uma das perguntas era, você acha que a NK dá treinamento suficiente? E alguém falou, não. Mas você estuda por fora? Não também. Então... não é fácil você achar um treinamento de fora que faça sentido. Eu acho que daí tem duas classes, né, que é importante a gente separar. Uma coisa é o treinamento que é só a sua empresa que vai dar conta de dar, que é só do que o trabalho interno exige. E tem o treinamento externo, que talvez esteja aqui nesses indicadores aqui que a gente deu, que são contratações que você faz de atualização, de soft skills, que daí talvez trazer um profissional de fora do mercado faça até mais sentido, porque às vezes é uma pessoa mais cara, né? Não faz sentido você ter internamente. Como que você vê, Iago, essa questão do treinamento interno? Por exemplo, aqui na NK a gente está fazendo esse movimento de tirar uma pessoa que é sócio, que tem uma hora cara aqui dentro do NK, e está colocando só para fazer isso. Você acha que faz sentido a gente fazer esse movimento? Você acha que vale a pena? Então, eu acho que a gente, de um tempo para cá, chegamos à conclusão de que a velocidade da NK crescer vai ser a velocidade que a gente conseguir desenvolver as pessoas que estão aqui dentro. Essa conclusão nem é nossa. Essa conclusão é do Tim Collins. Essa conclusão é minha agora. Porque assim, e até o que a Fernanda estava falando, os empresários às vezes têm uma resistência de investir em treinamento interno, não é só de contratar e gastar dinheiro, mas também dispor de tempo de usar a equipe com esse foco de treinar, porque muitas vezes a gente coloca uma pessoa nova na equipe e espera que o meio treine aquela pessoa. E, não, né, e isso, às vezes, demora para você retornar ali o investimento, porque a velocidade é outra.
e ter realmente uma pessoa improdutiva. E as empresas não têm vagas infinitas, né? Não tem lugares infinitos dentro que ela consegue manter para, tipo, contratar 2, 3 pessoas de uma vez e esperar que meio que funciona sozinho, se der certo fica um, sai o outro e assim por diante. Então, meio que a gente não tem muita opção. Ou a gente investe em treinamento com tempo, com grana, estruturado, organizado, para potencializar o investimento, ou ele não vai dar retorno. Ou a gente não vai conseguir crescer na velocidade que a gente quer, a gente não vai conseguir desenvolver na velocidade que a gente quer. E muitas vezes, se você não desenvolve a tua equipe, que é o que a gente está dando uma ênfase maior agora, justamente comigo saindo mais da consultoria e indo mais para treinamento interno, vai demorar muito mais para a gente crescer, isso com certeza. Apesar de que vai sempre depender muito do dono, né? Então a estratégia vai vir do dono, as novas ideias vão vir do dono, as novas sugestões, as mudanças vão sempre depender muito do dono, do sócio da empresa. Tudo bem que a gente é em 3 aqui, né? Então ideia não falta, vontade não falta, estratégia não falta. Mas a maioria dos nossos clientes são empresários solitários, é uma pessoa só, né? Ou é um casal, ou são 2 sócios. E nesse caso, por exemplo, até aproveitando a experiência da feira aí com vários clientes, né, estando mais em contato com o empresário, como é que ele consegue identificar que treinamento a empresa precisa? Não É consegue. só... Ninguém sabe que treinamento tem que dar. Não? Não, é muito difícil, porque assim, quando você não está falando da parte técnica, é muito difícil você saber que treinamento você dá. Quando você não está falando de, tipo, eu preciso ensinar a pessoa a apertar esse parafuso, eu preciso ensinar a pessoa a guardar as caixas do sapato no estoque, entendeu? Quando você não está falando de uma coisa de processual, de regras, processos, operacional, fica muito difícil você saber qual é a caixinha da habilidade que a pessoa não tem. E isso entra muito em soft skills. Então, se fosse chutar, eu acreditaria que esse valorzão aí que a Amazon, que o Google gastaram, muito provavelmente não era na parte técnica. Porque eles são escolas de parte técnica, né? Então, provavelmente eles contrataram pessoas para fazer a parte de soft skills. Sim. De autoconhecimento, de você de cada colaborador poder se conhecer mais, né? Porque daí se a pessoa se conhece mais, ela sabe onde estão os seus próprios defeitos e ironias e problemas que ela não consegue resolver. E provavelmente é uma pessoa que, numa pergunta se você busca curso, se você busca treinamento, ela vai falar que sim, porque ela já está com isso desenvolvido, ela já sabe que ela precisa. Mas muitas vezes a gente tem pessoas que nem sabem que precisam, não está com essa soft skill desenvolvida. Então, por isso que é difícil para um empresário olhar e falar, porque assim, é bonito a gente falar que a gente investe em treinamento, né? É bonito as empresas falarem, mas operacionalizar isso é muito difícil. Tipo, a gente vende conhecimento e pra gente vender esse conhecimento internamente, e a gente já tá no mercado faz quantos anos? 7. 8. A gente já tá no mercado faz 8 anos e a gente ainda não sabe vender ou passar o nosso conhecimento da maneira mais fácil para quem entra. A gente está engatinhando nesse processo. Então, eu acho que, no geral, essa é uma dificuldade muito recorrente e palpável nas empresas. Todo mundo tem dificuldade de saber quais são os problemas de fato que os funcionários estão passando. Para você falar assim, então eu vou contratar um cara que vai trazer gestão estratégica, eu vou contratar um cara que vai trazer atendimento, eu vou contratar um cara que vai ensinar a vender, eu vou contratar... Tipo, quem que você vai contratar? Às vezes você nem sabe, às vezes a sua equipe está ali toda disfuncional e você acha que o problema é treinamento, só que às vezes são as pessoas. Então, eu acho que você analisar isso exige uma maturidade muito grande da empresa. Tipo, é difícil você saber, acho que você consegue claramente saber que a pessoa não tem capacidade técnica. Agora, se ela tem uma capacidade técnica, mas ela não executou uma outra função, você não sabe onde é o problema. Acho que só psicólogos talvez consigam saber, o problema dessa pessoa é a procrastinação, a insegurança, mas o empresário olhar ali e saber que é esse tipo de treinamento que eu preciso fazer, eu acho que não tem como. É mais fácil o treinamento dos sintomas, né? Então, se a empresa está com um problema operacional no processo, ele vai tentar treinar ou revisar, ou refazer, ou reciclar o processo para diminuir isso. Mas às vezes o processo está com um problema e ele precisa de alguém com um perfil para repensar o processo, que não venha só dele, que não venha, que desenvolva a equipe num outro nível muitas vezes. Né? E claro que
Muitas vezes a gente consegue contratar a parte de técnico, a parte de ferramentas, você consegue contratar de fora, porque se você pega um profissional do mercado, você pega um atalho. Então, a curva de aprendizado, você compra um pouco dessa curva de aprendizado. Mas até você chegar no ponto de saber que o que falta é comprar essa curva de aprendizado, você precisa ter uma equipe desenvolvida com esse olhar de repensar o processo. Mas assim, aqui internamente a gente tem essa vantagem, né? Por exemplo, a gente pôde deslocar um sócio que estava dentro da operação, ainda está, né? Ainda tem muitos vínculos aí na parte operacional, mas para deixar alguém dedicado a isso, porque a gente entende justamente que essa velocidade de crescimento, sem essa estruturação de treinamento, não iria acontecer. Mas lá no início, a gente sempre fez um pouco desse treinamento, por exemplo, de autoconhecimento, né, que a gente entende que é básico para o pessoal conseguir se relacionar aqui dentro. A gente fez com boa parte da equipe um treinamento que é o Enneagrama. Né? Por mais que era um projeto piloto e tal, isso ajudou muito o relacionamento aqui dentro, comunicação aqui dentro. Então, às vezes, são coisas mais simples que, o que eu faço de treinamento na minha empresa? De autoconhecimento, eu acho que já é um adianto muito grande para a empresa, já mas você também tem que ter, de certa forma, uma abertura interna para trazer esse tipo de treinamento, porque você tem que ter uma maturidade para abrir esse assunto, porque senão vira mais um daqueles treinamentos obrigatórios que a empresa fez, eu vim no sábado assistir, que não serve para nada, entendeu? Então acho que a gente está meio revoltado hoje, mas é difícil ser empresário, porque você tenta montar a sua equipe, daí você tenta buscar pessoas boas no mercado, e aí você tenta ajustar tudo que você consegue ali, com as ferramentas que você tem. E a equipe não responde na mesma velocidade, daí você tenta ir atrás de treinamentos, e às vezes você não encontra treinamentos no mercado. E aí você elabora um treinamento, e às vezes mesmo assim a coisa não anda. Então, é difícil, assim, você precisa estar muito atento a muitas coisas. E a questão do treinamento, eu acho que, de certa forma, a maioria dos empresários acaba negligenciando. Porque, mas eu tenho fulano que pode ensinar para ciclano, né? Meio que aprende por osmose ali, jogando meio. E aí essa cultura, daí se o cara tinha um vício, já passa pro outro, né? E a coisa já vai indo toda errada do início ao fim. E aí ele tinha uma pessoa produtiva e faltava uma pessoa. Daí agora ele tem uma pessoa meio produtiva e é uma pessoa que não está produzindo. Porque ele tem que gastar metade do tempo dele para ensinar a outra pessoa a fazer. Então eu acho que a gente discutir sobre treinamento, acho que é mais assim, precisamos estar atentos de que essa é uma necessidade. Então, a gente aqui tem a política, né, de financiamento de treinamentos. Só que é muito difícil eu chegar e falar, Pri, eu acho que é esse curso aqui que você tem que fazer. Porque, eu não sei, não é minha área, entendeu? Eu sou de finanças, Pri é de cinema, eu não sei que curso que é bom ela fazer que vai ajudar nas habilidades aqui dentro. Então, o que a gente tenta fazer é abrir a possibilidade. Se você achar um curso bom, traz pra gente que a gente vai negociar. Se for útil mesmo para indicar, a gente banca 50% e financia o restante. Senão, eu financio o curso para você. A INK paga a vista e eu te parcelo em 20 vezes, sabe? Mas a grande questão é que você precisa deixar essa porta aberta. Porque, às vezes, a gente não sabe qual é a dificuldade que o funcionário está tendo. Então, a gente fala muito aqui, se comunica, me diz o que você não sabe para eu poder te ajudar. Porque se você não me diz o que você não sabe, eu não sei onde está o seu gap e eu não tenho como resolver o seu problema. Seja com treinamento, seja com orientação, seja com protocolo, seja com processo, eu não sei resolver se você não me falar qual é o problema. Então, o treinamento ele tem que ter muito esse olhar de beleza, mas o que a minha equipe está precisando? Isso tá muito conectado, né, dentro da empresa. Então, por exemplo, aqui dentro, essa questão dos feedbacks, já tem uma das funções aí do nosso RH, a partir de agora, né, um pouco mais estruturado, a partir dos feedbacks que a gente tem, que é um feedback um pouco mais estruturado, a gente identificar esses gaps. Então, por exemplo, um gap de oratória. A gente identifica isso e a gente monta um plano em cima desse gap, do que a pessoa precisa desenvolver. E daí, talvez, seja muito um trabalho a quatro mãos. O gestor ali olhando, acho que é por aqui o caminho, talvez esse outro curso, mas a pessoa também precisa querer se desenvolver, querer aprender aquela habilidade, querer, né, fazer algo diferente. Então não é só uma responsabilidade talvez do gestor,
porque às vezes a visão é limitada mesmo, né? Às vezes você conhece pouco, às vezes você não conhece de todas as áreas da empresa. A gente está tomando um porte que a história que a gente tinha de habilidade em finanças não é suficiente para como é que grava um podcast bem feito, como é que grava, né, enfim, stories, como é que faz toda essa questão aí. Então, acho que tem muito essa dificuldade também de você entender esses gaps, né, e ter uma estrutura para isso, né. Mas internamente, Iago, aqui no NK, como é que você está estruturando esse treinamento, como que está sendo essa dinâmica aí? Porque um dado interessante, eu me lembrei agora, que eu li no livro da McKinsey, é que os consultores da McKinsey ficam 2 meses por ano só em treinamento. Que eles não atendem clientes, que eles fecham a agenda em determinados momentos do ano, e isso dá mais ou menos, né, somando tudo, dá quase 2 meses do ano, né? Que é um número relativamente grande, né, da produção da pessoa, que ela pode produzir 11 meses, 2 ela fica treinando, né? Então, como é que internamente aqui numa consultoria a gente está estruturando esse treinamento? Assim, a gente está focando bastante nesse primeiro momento em fechar gaps técnicos, né? Então, o objetivo inicial agora, nós fizemos um cronograma levantando todas as demandas com a equipe mesmo, então veio da própria equipe, conhecimentos que eles querem que a gente se aprofunde mais. A ideia é ter um cronograma fechado, então é ter já definido quais são as datas e quantos treinamentos a gente vai fazer por mês. Estamos testando modelos, então em alguns casos a gente faz no formato de workshop, que a ideia é justamente a pessoa fazer isso na prática, né? Porque a gente sabe que existe um monte de... A gente tem plataforma de curso online, a gente tem várias ferramentas, a gente financia curso, como a Fernanda falou. Nós temos muitas coisas, muitas ferramentas para essas pessoas, para a nossa equipe se desenvolver. Mas a gente sabe que na prática é bem diferente, né? E no porte que nós estamos tomando e no porte que nós queremos tomar, não dá para a gente treinar, passar o que eu e a Fernanda sabemos, né, a nossa experiência, passar a curva de aprendizado em 5, 10 minutos, que é o que a gente tem com cada consultor. Então a ideia realmente tem sido a gente fazer, o meu foco tem sido trazer um treinamento focado para consultor, então focado para a nossa equipe mesmo, dentro daquilo que a gente faz, dentro de finanças, mas o meu foco tem sido realmente prática. E eu até repito bastante no treinamento com a equipe, que a ideia é esquece o que está no livro. Eu não quero a resposta do livro. Eu quero uma resposta tão simples, eu quero uma explicação tão simples sobre um conceito de finanças, sobre uma situação de finanças, que a pessoa consegue explicar para qualquer pessoa e ela vai entender. Se ela conseguir explicar isso de uma forma, dessa forma simples assim, ela domina o conceito de uma forma tão profunda que é o profissional que a gente quer. É o profissional que a gente quer que comunique para o nosso cliente. Não? A gente não quer uma equipe que vai se comunicar de forma difícil para o nosso cliente, que vai explicar a finança de uma forma difícil. Não foi para isso que ele contratou a gente. A gente tem que dominar as técnicas, nós temos que dominar as técnicas de forma complexa, o conceito nós dominamos de forma complexa, mas a entrega é sempre de forma simples. Então tem sido bem interessante porque é nesse momento que a gente tem a oportunidade de aprender bastante o que falta, pegar mais gaps, entender qual modelo que funciona. E muito interessante também que no treinamento você vê quem está engajado, você vê quem tem autoconhecimento para saber perguntar, quem pega aquele conhecimento que você se dispôs a vir no sábado. Quem valoriza, né? Quem valoriza uma das horas mais caras da NK, que está ali para dar treinamento, para falar com eles num sábado, para vir. Enfim, tiramos alguém, né, da operação da NK que é valioso para se dispor a fazer isso, e você vê quem que na segunda-feira já aplica o treinamento que você deu, que já manda uma mensagem depois, olha, eu tentei fazer isso aqui, fiquei com dificuldade. Então, a gente tem dado um foco, né, o foco realmente é prática e a nossa equipe ela tem que dominar o conceito de uma forma muito profunda a ponto de explicar de uma forma muito simples. Então esse tem sido o foco que a gente tem dado nos treinamentos internos. Legal, só dando um spoiler aqui, né, no podcast, esse treinamento é focado, né, na nossa equipe, a gente vai ter um treinamento interno, muita prática do que a gente faz, mas a ideia é que a gente tenha esse mesmo treinamento para ser vendido, comercializado aí no Brasil todo, fora do Brasil, para quem quer de fato aprender essas finanças do jeito mais simples, do jeito, não é simples, mas prático. O atalho, né? O atalho, não é aquilo que você viu no livro, não é aquele número redondo, é
na prática, como é que acontece, qual que é a realidade das finanças da empresa. Então, isso vai ser talvez um outro braço do NK, né? A gente já tem um nome, já tem essa estrutura aí há um tempo, NK Educação, mas a gente entende que são duas coisas, né? Com um treinamento só a gente consegue fortalecer a equipe aqui dentro, mas a gente consegue fazer, né, negócios também com isso aqui, com esse treinamento, e eventualmente até expandir, né? Buscar esses outros consultores através dessa porta de entrada que seria esse desenvolvimento, enfim, de finanças na prática e tal. Era isso, gente. Tem mais algum ponto? Vocês querem incluir mais algum dado? Você acha que... Você está satisfeito com o treinamento de NK? Eu não. Não? Eu acho que a gente não Tem um monte ainda. Tem um monte ainda. Tem um monte de coisa pra fazer. A lista só aumenta. A lista só aumenta. E acho que não vai acabar, né? Acho que não acaba. Provavelmente não. Começar pelos sócios, que tem que se desenvolver também. Porque não adianta falar só que os colaboradores precisam, que o pessoal... Mas eu mandei hoje pra você um curso pra eu fazer e você... Eu falei, faça. Eu falei, faz lá, a gente financia 50%. Olha só. Se você quiser, a gente financia 100% também, mas aí você tem que... Jogar na mesa, tem que jogar. Mas esse é um ponto importante, né? Não é... Os sócios também precisam se desenvolver. Né? Tem muito material hoje, né, online principalmente, aí, de mentoria, de curso, que acho que vale a pena, porque essas outras habilidades que são necessárias, e são necessárias em determinados momentos, igual você estava na operação até agora, olhando ali, não gente, vamos tirar aqui, alguém precisa treinar esse povo, porque senão a gente vai ter um limite de atuação. Senão a coisa vai, né, a engrenagem vai parar de funcionar. Ou a velocidade vai ser insatisfatória. E uma empresa de serviço, eu ouvi alguém falando isso há um tempo atrás, ela tem que virar uma escola. Porque se não virar uma escola, você trava, alguma hora vai travar, você tem um limite de atuação, você tem horas limitadas no seu dia que você vai conseguir entregar esse serviço, né? Então por isso que precisa virar uma escola, precisa ter algo estruturado, precisa ter um treinamento mais formal e que a gente pode utilizar isso também como uma venda, como uma outra linha de receita aí para a NK. Eu acho que treinamento, acho que o empresário tem que ver da seguinte forma. Se ele não investir em treinamento, seja em soft skills ou hard skills, enfim, se ele não investir em treinamento, tudo que for novo, toda melhoria, tudo que precisa ser mudado e melhorado vai ter que vir da cabeça dele. Basicamente é isso. E a cabeça dele tem um limite daquilo que ele já vivenciou, da experiência que ele tem. Então ele precisa investir em treinamento para ele se desenvolver e também investir em treinamento na equipe. Porque senão ele vai ser sempre a pessoa que vai ter que puxar, sempre tá lá na frente para puxar o barco. E se ele não desenvolver a equipe dele, sempre vai ser ele. Né? Então quem que traz coisa de fora? Quem que traz conhecimento para dentro da empresa? Então, basicamente, né, como eu disse, a gente não tem muita escolha. Ou a gente investe em treinamento ou a gente não vai ter o retorno do investimento que a gente está fazendo. Que são as pessoas. Beleza, então é isso, gente. Não tem muito segredo, tem que treinar mesmo. E eventualmente é o próprio sócio que vai ter que fazer isso, assumir essa bronca, mas é mais... É melhor treinar e a pessoa ficar do que você... Não. Com certeza. É melhor treinar, mas sim, eventualmente a pessoa pode sair, do que você não treinar e a pessoa ficar e você ter um funcionário ineficiente. Fechou? Mais um podcast? Uhul! Valeu!